Agora tem então essa ideia do peixe, filho de peixe, peixinho é. Vocês já ouviram bastante, né? Tal pai, tal filho. Já ouviram, né, essas frases, né? São frases populares aí. E até tem um trecho na Bíblia que fala do milagre da multiplicação dos peixes. É interessante a ideia de que o peixe, né, aparece aqui, tanto na frase do peixinho, filho de peixe, peixinho é, e na multiplicação dos peixes, como uma coisa de gerar, né, de gerar novos peixes aí. Tal pai, tal filho também tem essa ideia de alguma coisa que é o pai passou para o filho, né? Quer dizer, essa ideia de que gerou o filho e gerou um pai, um filho parecido com o pai, uma cópia do filho, por isso que é tal pai, quando é muito semelhante e tal, você fala, mas tal pai, tal filho, né? São uma coisa muito de filhos aqui. E aí, olha, essa imagem aqui que é de peixes, né? Só de peixes, inclusive. Vocês estão vendo que não tem água nela? Só tem peixes mesmo. Então, vocês conseguem ver três cores ou tonalidades, talvez, de peixes. Né? Tem uma que é bem vermelhona, uma que é meio acinzentada, mais clara, e uma branca. Né? Essa, essa xilogravura é do Escher. Esse cara foi, né? Um gênio nessas é, coisas que envolvem geometria, cabeças assim, coisas que possam até driblar um pouco a própria realidade, assim. Ele consegue até fazer umas coisas quase que impossíveis, né? Esse limite quadrado é uma gravura que ele faz à mão mesmo, na madeira. Então ele esculpe a madeira e faz uma coisa absurdamente minuciosa, mas que tem uma ideia muito boa, muito perfeita. Chama limite quadrado, é o nome dessa xilogravura. Xilogravura é feita, então, esculpindo a madeira, então é uma matriz, né, feita na madeira, e ele faz à mão, isso é feito à mão. É uma coisa, assim, quase que impossível de fazer. Nós vamos fazer a análise geométrica dessa, dessa xilogravura que está aqui. Eu vou trazer a xilogravura um pouquinho mais perto, vocês estão vendo que é um quadradão, né? Mas ele vai ficar faltando um pedaço em cima, ó, tá vendo? Eu trouxe mais. Então, na verdade, é um quadrado, né? Que tem aqui, e a gente vai ver que tem essas tonalidades de peixe. Eu peguei esse peixe vermelho e coloquei um contorno para a gente poder enxergar que tem três tipos de peixes até. E a gente vai vendo que esses daí é os que estão mais no centro e tal, até que são maiorzinhos, depois lá quando vai ficando para a beira, vai diminuindo, né? Como é que ele conseguiu fazer isso aí? Tudo encaixado ainda. Hein? Você vê que o peixe deveria estar vivendo dentro da água, mas não tem nenhum lugar que a gente pode até chamar de água aí. Porque o vazio de um peixe já tem um outro peixe. É uma coisa muito, muito bem elaborada, geometricamente falando, né? Então a gente está falando desse quadrado. Imagina essa linha amarela que vai até lá em cima, lá eu cortei um pedaço, tá? O centro desse quadrado aí, ó, essas duas diagonais aqui, é o X que a gente faz aqui, vai dar o centro bem ali no encontro dessas duas diagonais aqui. Esse aí é o centro. E é onde a gente vai encontrar os maiores peixes. Então, se a gente fizer um quadrado a partir do bico da boca dos peixes ali, a gente vai ver que dentro desse quadrado tem quatro peixes, dois vermelhos e dois cinzas. Agora, a gente pode fazer as duas diagonais, que são exatamente raiz de 2. Quer dizer, se a gente tem um quadrado grandão de um, essa diagonal, matematicamente, que a partir da geometria a gente consegue também ver, né, enxergá-la, mas medindo essa diagonal é a raiz de 2. Inclusive, tem o teorema de Pitágoras que dá para a gente poder pegar os dois lados do triângulo retângulo aqui de um por um e achar que o quadrado dos catetos a soma dos quadrados do cateto é igual à soma ao quadrado da hipotenusa. O quadrado da hipotenusa é justamente 2, porque aqui a raiz de 2, o quadrado da raiz de 2 é 2, e o quadrado de 1 em 1 é 1 também, vai dar 1 mais 1, vai dar 2. Então, realmente, a soma do quadrado é igual dos catetos, é igual ao quadrado da hipotenusa. E aí a outra diagonal é a mesma, é assimétrica, e aí cabem todos os quatro peixes dentro desses triângulos, vamos dizer assim, que lembra bastante um esquadro de 45 graus aí, né? E aí
Como é que ele consegue ir diminuindo o tamanho dos peixes? Aí é que é o truque, vamos dizer assim, né? Então ele vai pegar e vai fazer essa divisão que multiplica. Ele vai pegar cada triângulo de um peixe e dividi-la pela metade, gerando dois outros peixes, mas também triangulares iguais, assim, iguais no sentido da forma, mas na área metade. Então ele é, ao mesmo tempo que ele multiplica por 2 a quantidade de peixes, a área do peixe é metade. E aí você pega aqui, por exemplo, ó, esse peixão grandão cinza aqui, ele ficou metade aqui, a outra metade estaria nesse lado aqui, e seria esses dois aqui, esses dois peixes têm o mesmo tamanho desse peixe cinza aqui. Esse mesmo peixe vermelho vai ter dois peixes que vão estar um branco aqui e um cinza aqui. E desse jeito ele vai dividindo e multiplicando, dividindo e multiplicando, dividindo e multiplicando o tempo todo, fazendo a mesma operação. E assim ele vai sucessivamente até um ponto aqui que quase não dá nem para enxergar mais de tão pequeno que ele faz. Isso é feito na mão mesmo lá, uma coisa, uma xilogravura impressionante que ele fazia tudo isso cavando o próprio material, né? E agora é interessante que, olha, se a gente pegar o tamanho, que eu chamei de 1 aqui, e tem um quadrado aqui dentro, né? A medida do quadrado aqui que tem aqui é a metade, né, desse quadradão aqui, esse quadradinho aqui tem metade do tamanho daquele lá, e cabem dois aqui, e assim sucessivamente. Então, ao mesmo tempo que se multiplica a quantidade, divide os tamanhos pela metade. É o inverso. O que era a metade, 1 dividido por 2, acaba gerando dois peixes. Se a gente pegar esses dois, ainda dividir pela metade, vai virar 1/4 do primeiro lá, do grandão. Mas vai ficar 4 tamanhos, né? 4 peixes ali. 4 quadrados, nesse caso. Eu estou usando o quadrado amarelo ali para poder fazer. E assim sucessivamente. Mas a mesma coisa, né? Ele vai fazendo essa relação o tempo todo, e dividindo e multiplicando. Essa que é a tal da geração a partir da raiz de 2. E é o que a célula faz. Uma célula faz exatamente esse caminho de multiplicar as duas células que nasceram da uma, cada uma delas dividindo vai virar mais 1/4, vai virar 4. E o 4 vai virar 8, e assim vai sucessivamente fazendo a tal da progressão geométrica, que eles chamam isso, que é ir multiplicando né, 2 vezes, 2 ao quadrado. A gente pode chamar de 2 elevado a 0, que é esse 1. O número 2 seria o 2 elevado a 1, que é 2. Aí 2 elevado a 2 dá 4, 2 elevado a 3 dá 8, 2 elevado a 4 dá 16, 32, 64 e vai até direção ao infinito, e o infinitesimal se for o inverso. Essa aqui é a estrutura geométrica, né, gerada é o começo, vamos dizer assim, da onde ele baseia para poder fazer essa coisa dos peixes aí. Mas se a gente pegar o quadrado inteiro aqui do trabalho do Escher, né, ele vai fazendo a mesma coisa, que eu peguei só um pedaço aqui, mas assim, 1/4 do trabalho dele o conceito é o mesmo. E pegando esse 1/4 aqui, replicando, espelhando, funciona, né, 4 vezes, vai ter a figura inteira dele. Agora, essa estrutura que eu estou mostrando, olha, essa daqui que está aqui, é a mesma coisa, só que no 45 graus, e que também é a própria estrutura das células, né? Olha que interessante, ó. A unidade, que é o princípio das coisas, a partir da geração, vai se multiplicando. O que era 1 vira 2, o 2 vai virar mais 2, que vão virar 4 no total, esses 4 vão virar 8 e vai assim multiplicando. Então, a hora da música. Essa música aqui é uma música que eu gosto bastante, e é de um compositor falecido, que vocês talvez conheçam, podem até escrever se conhecem ou não. João Nogueira é um sambista que fez uns sambas muito assim, que tiveram sucesso. Elis Regina gravou muita coisa dele, né? Ele era um bom cantor também.
Um cantor, sambista, compositor. Talvez o filho dele atualmente até seja mais conhecido. Não sei se vocês já ouviram falar também dele. Podem, quem quiser escrever aí, se conhece ou não, pode escrever. É o Diogo Nogueira, que está aí atuando e tal. E ele é muito parecido até com o pai dele. Talvez um pouco mais bonito, depende do gosto da beleza aí. Mas atualmente aí ele está muito famoso aí pelo samba, pelo cantar samba, compositores. Ele também canta muita coisa do filho dele. E aí aquela um pouco do tal pai, tal filho, né? Então tá o pai compositor e o filho também, cantor, compositor, sambista. E a música que eu vou tocar é do João Nogueira, cantar e tocar. A letra é do Paulo César Pinheiro. Talvez vocês conhecem, se conhecem, me escrevam também. Chama Além do Espelho. Tem alguém que conhece? Eu vou cantar e vamos ver se vocês reconhecem. Deixa eu colocar o pé aqui na... Olha, eu não sou cantor, mas é mais como uma ilustração, né? E também para a gente poder sair um pouco também para a parte mais assim de outras, né, outras linguagens. Aí, né? Deixa eu colocar aqui assim. Quando eu olho o meu olho além do espelho, tem alguém que me olha e não sou eu. Vive dentro do meu olho vermelho. É o olhar do meu pai que já morreu. O meu olho parece um aparelho de quem sempre me olhou e protegeu. Assim como o meu olho dá conselho quando eu olho no olhar de um filho meu. A vida é mesmo uma missão, a morte uma ilusão. Só sabe quem viveu, pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. Sempre que o filho meu me dá um beijo, sei que o amor do meu pai não se perdeu. Só de olhar seu olhar, sei seu desejo. Assim como meu pai sabia o meu, mas meu pai foi-se embora num cortejo, e no espelho eu chorei porque doeu. Só que vendo meu filho agora eu vejo, ele é o espelho do espelho que sou eu. A vida é mesmo uma missão, a morte é uma ilusão. Só sabe quem viveu, pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. Toda imagem no espelho refletida tem mil faces que o tempo ali prendeu. Todos nós tem qualquer coisa repetida, um pedaço de quem nos concebeu. A missão do meu pai já foi cumprida, vou cumprir a missão que Deus me deu. Se meu pai foi um espelho em minha vida, quero ser pro meu filho espelho seu. A vida é mesmo uma missão, a morte uma ilusão. Só sabe quem viveu, pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. O meu medo maior é o espelho se quebrar. Meu medo maior é o espelho se quebrar. Meu medo maior. Vocês conhecem uma música? Diogo Nogueira, tal pai, tal filho. Essa música é de 92
E aí o Paulo César Pinheiro e o João Nogueira já tinham filhos, né? Que o João Nogueira já tinha o Diogo e tal. Mas ela tem uma relação com a música chamada Espelho, que os dois, né, compuseram em 77. Que aí fala do pai do João Nogueira, né? Esse nascido no subúrbio nos melhores dias. Um gosto da família de vida feliz. E aí ele fala aqui na música do Espelho, né? Mas sei que lá no céu velho tem vaidade, orgulho de seu filho ser igual ao seu pai. Mas nessa época ainda ele não tinha o filho Diogo, né? Aí, então, depois, né, de 77, em 90 aí, esqueci agora exatamente o ano, 92, então ele vai gravar, vai ser esse Além do Espelho, que é já falando do filho do filho. Então essa ideia dos peixes, né, que vão se replicando, vamos dizer assim. Você não conhecia, não? É uma música muito bonita, vale a pena ouvir com o próprio João Nogueira e melhor cantada, né? Mas já pelo menos deu para perceber o espírito e a letra, a poesia do Paulo César Pinheiro é muito fantástica, né? E essa ideia da geração mesmo, né? Que é o espelho. A ideia de espelhar, que também a gente viu que é utilizada sempre que tem essa geração, né? O próprio o Escher, ele vai utilizar muito da ideia de ir espelhando os peixes, né? Então ele vai ter vários tipos de espelhamento no Escher mesmo. Vocês vão ver lá depois, quem quiser analisar melhor, né? Eu não vou ficar tanto tempo naquela coisa, mas eu vou falar dos 3 tipos aqui. Você tem aqui um original, eu peguei uma figura aqui, pela mãozinha dá para ver a mão direita, vamos dizer assim, da pessoa que está abanando para nós. Mas se a gente pegar e fizer o espelhamento com o espelho aqui colocado na vertical, a gente vai ter a pessoa do contrário aqui, agora dando tchau, seria a imagem desse espelhamento com o outro lado, né? A gente se vendo no espelho, né? A gente dá um tchau com uma mão, no espelho lá, quem está a gente dando com a mão direita, no espelho vai estar com a esquerda. Esse é o retrógrado, é o tipo de espelhamento. Mas também pode ser de cima para baixo. Aí o que está para cima vai refletir, vai virar inverso. Então é uma inversão. Mas ainda tem uma terceira, que é o espelho do espelho, que é um pouco essa música até, o espelho, além do espelho, pelo fato de falar de 2 espelhamentos, dá para a gente falar que é um retrógrado da inversão, é o espelho do espelho, né? Que aí ao mesmo tempo que também está invertido, mas também há um outro espelhamento. Então, são 4 possíveis espelhamentos que tem. E se a gente, quem depois quiser olhar, vocês podem olhar lá nessa gravura do Escher, vai ter esses vários espelhamentos, tá? Quando eu olho no meu olho além do espelho, você vê que ele trabalha poeticamente a palavra olho, espelho, que também tem um LHO, né, que não é o espelho, mas é espelho também, que tem, assim, até a palavra, né, tem uma certa, a grafia dele tem um certo espelhamento aí. E o olho é justamente um espelho também, quer dizer, ele também enxerga o nosso olho, a maneira como enxerga, além tem uma lente que, para podermos ver uma pessoa na nossa frente, lá dentro, na retina, lá a pessoa vai estar em imagem invertida. Quem vai desinverter vai ser o cérebro. O cérebro consegue corrigir para a gente poder não ficar com a ideia de que está tudo de ponta cabeça. Então, é interessante isso. Mas essa ideia de olho e espelho é uma coisa já existente no próprio olho mesmo, tem essa inversão e tem esse espelhamento aí. E o olho é a passagem de um lugar para o outro, ou de um mundo para o outro, né? No caso, por exemplo, a gente pode falar de uma coisa que está dentro de nós, que está olhando para uma coisa que está fora de nós. O fora de nós entra para dentro de nós a partir do olho, né? E esse olho tem esse formato de 2 círculos entrelaçados, quer dizer, uma coisa que faz a passagem, a ligação de lugares, de mundos, né?